Selic, a taxa de juros brasileira. Essa semana a gente teve a notícia de que o Copom elevou a 13,25% a taxa básica de juros do nosso país, configurando uma taxa Selic mais alta desde 2016. O aumento foi de 0,5 ponto percentual, com os juros saindo de 12,75 e chegando em 13,25, em linha com o que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, já tinha nos avisado. E mais uma vez, no comunicado do Copom, eles antevêm mais um aumento da taxa Selic para a próxima reunião. O aumento deverá ser de igual ou menor magnitude. A gente veio muito tempo aumentando a taxa de juros de 1 ponto em 1 ponto, agora tivemos essa desaceleração e parece que não vamos reacelerar, mas ainda podemos ter mais altas de juros, até porque o cenário mundial da inflação ainda está longe de ficar tranquilo. Aqui a gente vê a evolução da nossa taxa Selic, depois que ela ficou em 2% um tempo lá perto durante a pandemia, a partir de março de 2021 ela já começou a subir, e agora já nos encontramos aqui nos 13,25% ao ano. A nossa taxa Selic já está bastante alta. Quero falar também do superávit do governo central de 28,5 bilhões de reais para o mês de abril. O valor é também 52,9% superior do que o superávit do mês anterior. De todo jeito, a gente está falando de um resultado primário, que inclui as contas do Tesouro Nacional, do Banco Central, da Previdência Social, mas não inclui os gastos com juros da dívida pública. Ainda assim, o Tesouro Nacional teve um superávit de 52,9 bilhões, enquanto a Previdência Social teve um déficit de 24,2 e o Banco Central um déficit de 64 milhões. De todo jeito, já acumulamos esse ano um superávit de 79,2 bilhões de reais, com uma alta acima da inflação de 75,1% em relação aos 4 primeiros meses de 2021. Falo também do setor de serviços no Brasil, que cresce 0,2% também para o mês de abril, e o transporte de passageiros superou pela primeira vez o patamar pré-pandemia. Todos os modos de transporte, terrestre, aéreo e aquaviário, superaram o patamar pré-pandemia, com destaque para o aquaviário, cujo patamar se encontra 20% acima do que era observado em fevereiro de 2020. O crescimento do volume de serviços em abril foi puxado por 2 dos 5 grandes segmentos da atividade do setor, a informação e comunicação e a de serviços prestados à família. Aqui a gente vê a variação dos serviços em relação a 12 meses atrás, a gente vinha numa grande tendência de crescimento, agora a gente continua crescendo, porém com um ritmo um pouco menor. Vendo o resultado por segmento, os serviços prestados à família subiram 1,9%, serviços de informação e comunicação 0,7%, serviços profissionais, administrativos e complementares caíram 0,6%, e transporte terrestre subiu 0,5%, transporte aquaviário 3,7% e transporte aéreo teve uma pequena queda de 2,4%. Mas agora vamos finalmente falar do aumento da taxa de juros lá dos Estados Unidos, que está fazendo todos os mercados sangrarem de maneiras absurdas. Essa semana, na quarta-feira, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou a sua taxa de juros em 0,75 pontos percentuais, o maior aumento para a taxa desde 1994. E segundo os dados das expectativas dos membros do Conselho, a taxa básica de juros americana vai estar no fim do ano por volta de 3,4%, uma revisão de 1,5 ponto percentual desde a estimativa de março, ou seja, o Federal Reserve está se mostrando cada vez mais agressivo com o aumento da taxa de juros, o que aumenta a chance de fato estarmos numa recessão, pelo menos lá nos Estados Unidos, que incentiva os mercados a caírem ainda mais, mas é uma força para buscar controlar a inflação, que não tem mostrado sinal de desaceleração, e tem que mostrar. A gente, como investidor, só pode querer ver um fundo no mercado e uma mudança de direção, uma mudança de tendência para que a gente suba, depois que a gente já tiver uma noção de onde vai parar essa inflação, porque sabendo isso a gente pode saber até onde vai uma taxa de juros e a partir daí, tendo essas informações, o estado de medo que persevera hoje provavelmente já vai ter passado. Mas enquanto a gente espera ver esses sinais de desaceleração da inflação, a gente fica aqui acompanhando a taxa básica de juros dos Estados Unidos, no caso aqui a taxa efetiva, porque a meta deles fica em uma banda, né, com uma margem de erro aí de 0,25 pontos percentuais, mas a efetiva está agora já em 1,52%. Os membros do Federal Reserve também cortaram significativamente as suas previsões para o crescimento econômico em 2022, antecipando agora um crescimento de apenas 1,7% no PIB. Em março, a expectativa era de um crescimento de 2,8% para o ano. Ainda sobre os Estados Unidos, e também junto a essa preocupação que a gente tem da recessão, os estoques empresariais estão tendo uma forte alta no mês de abril. Os estoques do varejo subiram 0,7% em abril, isso depois de um salto de 3,1% em março. Olhando para os estoques do varejo, excluindo automóveis, tivemos um crescimento de 1,7%.
1,5%. Isso é preocupante porque boa parte do PIB americano vem do consumo das famílias, vem do consumo individual. Se os estoques estão crescendo, quer dizer que as pessoas estão consumindo menos. Se isso acontece, as varejistas vão ter que encomendar menos compras, o que talvez afete os planos dos produtores. E tudo isso em meio a uma grande mudança do cenário de facilidade do acesso ao crédito nos Estados Unidos, fica de fato fácil imaginar que uma recessão deve vir por aí, se não agora, nos próximos anos, para os Estados Unidos. Outro sinal de diminuição do consumo nos Estados Unidos são as vendas do varejo. Tem uma queda inesperada para o mês de maio. Isso aqui eu nem preciso ficar explicando, é só mais um sinal do que eu acabei de falar sobre a notícia anterior. E para finalizar, quero falar da China, que diz que vai intensificar o suporte à economia segundo mídia estatal. Então, num passo que a gente tem o Federal Reserve e o Brasil aumentando a taxa de juros, a gente já tem sinais do Banco Central Europeu também começar o seu processo de alta de juros agora em junho. Enquanto a gente tem esse movimento, a gente tem a China fazendo o contrário e ainda estimulando a economia, ainda injetando dinheiro, ainda facilitando o crédito. Segundo eles, a economia chinesa mostrou sinais de recuperação em maio depois das perdas do mês anterior, já que a produção industrial avançou de forma inesperada. As autoridades vão aproveitar a janela de oportunidade e melhorar de forma decisiva a força de suas políticas monetárias, além de adotar todas as medidas que são necessárias para estabilizar a economia, de acordo com o gabinete. Eles também afirmam que esses esforços não devem levar à emissão excessiva de dinheiro, mas isso é muito relativo, né? O Federal Reserve também dizia que não ia fazer uma emissão excessiva de dinheiro e agora estamos aí com 8,5% de inflação nos últimos 12 meses para os Estados Unidos. De todo jeito, num período de aperto monetário, a gente ter uma grande economia tão forte, incentivando a sua economia, pode prover algum nível de alívio, principalmente mais aqui para o Brasil, que somos grandes parceiros da China, se bem que a China é a principal parceira comercial da maioria dos países, né? E com esse aumento da taxa de juros dos Estados Unidos em 75 pontos base, que só foi precificado no começo dessa mesma semana, a gente tem aqui o mapa do S&P 500 sangrando em praticamente todas as suas áreas. São pequenas exceções, como a Boeing, que subiu essa semana, a FedEx e algumas do setor de biotecnologia, como a Vertex Pharmaceuticals e até a Moderna. Mas a grande maioria das empresas está com grandes quedas. Todo o setor de tecnologia, todo o setor financeiro, quase todo o setor de saúde, as de petróleo e gás caindo muito, acima dos 14% de queda, outras com quase 20% de queda. Não tá fácil para nenhuma empresa. Também na perspectiva semanal, aqui no nosso Ibovespa a gente teve uma queda muito acentuada de 5,36%, que nos colocou tanto abaixo da média móvel de 200 semanas, quanto abaixo dessas mínimas que a gente fez por aqui. Esse é um sinal bem negativo para o nosso Ibovespa. O IFIX também caiu essa semana, mas bem menos, apenas 0,41%. O dólar continuou sua disparada, subindo mais 1,97% essa semana, fechando aos R$ 5,15. Na semana, o S&P 500 também despencou, assim como o Ibovespa, 5,79%. Não só isso, mas tem a marca arbitrária dos 20% de queda, que teoricamente é o que oficializa um bear market, e a gente já está agora definitivamente acima desse patamar, já estamos com uma queda de 23,63% desde o topo. Os juros pagos pelos títulos de tesouro de 10 anos dos Estados Unidos tentaram subir bastante essa semana, acabaram recuando, agora se encontram em 3,23% após terem batido quase 3,5% ao ano. O petróleo Brent deu uma surpreendida, perdeu a força aqui nessas 2 semanas e agora voltou a testar essa linha de tendência aqui aos $111 e acumula uma queda de 7,38% essa semana. Para finalizar, o Bitcoin, que está caindo só essa semana 22,87%, chegou praticamente a tocar recentemente nas máximas de 2018, sendo que essa é a primeira vez que depois de uma nova alta a gente sequer toca as máximas anteriores. Vou colocar na escala logarítmica e trazer para o gráfico mensal. E o que eu tô querendo falar? Depois que a gente tem uma máxima de uma corrida, né, de uma alta, quando a gente supera essa máxima e continua subindo, o próximo fundo não encosta no anterior. Porém, dessa vez, o fundo que estamos fazendo, que a gente pode ainda não ter encontrado, já está tocando aqui na máxima de 2017 para 2018. Se a gente perder esse nível, será a primeira vez que o Bitcoin vai estar fazendo esse movimento, que é um risco real, porque pode assustar muitos investidores verem essa quebra de padrão. Porém, eu sigo acreditando que se você investe para o longo prazo, a gente está tendo uma grande oportunidade de compra com os criptoativos, pelo menos os mais seguros como o Bitcoin. Eu realmente acho importante, para quem não tem exposição a esse setor, começar a montar, se tiver uma perspectiva de 5, 6, 10, se preferência 15 anos. Mas bem, o BitVip vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e até a próxima!